Salve galera, aqui é o Marcos Vinícius da Brazilian Gunners, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Antes de mais nada, naquele padrão, não se esqueça de deixar o seu like, de inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja lembrado toda vez que eu poste um vídeo e não precise de olhar apenas quando eu postar lá no X ou, enfim, na divulgação, né? E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Prometo a vocês que ainda terá uma vinheta, mas a minha preguiça não me deixou ainda criar uma, né? Ou a minha falta de habilidade. Mas é isso. Vamos lá. Hoje é um sábado, dia 25/7/2026, e eu acordei com a notícia aí. Vocês podem ver atrás aí da tela, né? Que o David Ornstein postou, que é a fonte Prime do Arsenal, até mais que Fabrício Romano, que o Arsenal estaria trabalhando num negócio ou na possibilidade de contratar Vinícius Júnior para ser o novo ponta esquerda. E pegou todo mundo de surpresa. Antes de mais nada, queria até falar que, assim, eu acho que quem acompanha viu. Acho que também não é só uma coisa que foi dita por mim, mas muita gente também falava, né? Eu falei até no perfil que se o Arsenal tivesse. Aliás, que se o Vinícius Júnior, em alguma hipótese, tivesse uma real possibilidade de sair do Real Madrid, que o Arsenal deveria estar nesse negócio, independente de conseguir contratar ou não, mas deveria estar pelo patamar que o clube chegou hoje, por toda a estrutura que foi criada e por ser um cara que muda equipes de patamar. É um jogador de classe mundial. Para mim, o melhor ponta esquerda do mundo. Vencedor de 2 Champions League. Enfim, o Vinícius Júnior acho que dispensa apresentações, né? Então, apareceu a notícia do David Ornstein falando sobre essa possibilidade ainda muito inicial de um Vinícius Júnior poder aparecer no Arsenal, ou de ter a possibilidade de o Arsenal contratar Vinícius Júnior. E a gente falar um pouco aqui a minha opinião sobre essa contratação. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente fã de Vinícius Júnior, fã. Sou um defensor absurdo de Vinícius Júnior em tudo que ele sofreu nos casos de racismo, quando ele é falado que ele provoca os outros, enfim, eu sempre tô na defesa do Vinícius Júnior e principalmente pelo futebol jogado por Vinícius Júnior, que por muitas vezes eu acho que ele ainda é muito subestimado por tudo que ele já fez no futebol, principalmente pelo Real Madrid, tá tentando ainda ser esse cara que todos esperam na seleção brasileira, mas num momento horrível, conturbado que temos na seleção. E então vou falar um pouquinho da minha opinião. É possível o Vinícius Júnior ir para o Arsenal? Eu acho que é possível, mas, como eu falei, algo muito inicial ainda. A gente tem que ver. Porque, primeiramente, para isso se tornar uma possibilidade real, mais do que ela já é no momento, a gente precisa. O Vinícius Júnior precisa se resolver com o Real Madrid e não renovar o contrato. A partir de que isso aí se resolver, aí o Vinícius Júnior ficar com 1 ano de contrato sobrando. E daí o Arsenal entra, conversa com o Real Madrid, com o Vini, e aí começa a trabalhar. Na notícia que o Ornstein posta, assim, ela traduzida grosseiramente, é o quê? O Arsenal estuda a contratação de Vinícius Júnior. O interesse do clube está em estágio inicial. E ainda não houve negociações. Mas a ideia com aprovação em todos os níveis. Muito dependerá das tratativas contratuais, já que não houve avanço e o Real Madrid não quer que o jogador saia sem custos. Na minha interpretação, o Arsenal consegue acertar esses termos, né? Que está aprovado em todos os níveis, é que seja um esforço financeiro possa ser feito para contratar, que o Real queira que seja pago, que em questão contratual seja possível, nível de salário e tudo. A gente falar um pouco sobre isso. O Vinícius Júnior hoje, ele aparentemente a briga é porque ele queria uma renovação de contrato com o Real Madrid, nova, que talvez equiparasse ele ou até ganhasse mais que o Mbappé. O Vini, antes do Mbappé chegar, ser a maior estrela do Real Madrid. Camisa 7, camisa lendária do Real Madrid. Ganhou, como eu falei, já ganhou 2 Champions Leagues. Ele queria ter esse patamar. E aparentemente um entrave é esse. O Real Madrid
quer sim uma renovação com o Vinícius Júnior, mas não chegou no que ele espera, né? Então, assim, eu não vou colocar aqui muitos valores, porque a gente pega muita fonte, tem lugar que diz X, lugar que diz Y, e a gente acaba meio se contradizendo. No básico, digamos que o Vinícius Júnior queira ganhar 600 a 500 mil euros semanais no Real Madrid, digamos assim. Na Inglaterra, há um tributo sobre grandes salários, grandes riquezas, muito mais alto do que na Espanha. A gente acho que uma alíquota de 45%, se eu não me engano, na Reino Unido, enfim. E que normalmente você cobre isso para igualar salários quando um jogador vem de fora. Então, digamos, o Vinícius Júnior quer ganhar 600 mil. Então, digamos que é 500 mil euros, enfim. Digamos que para igualar isso, a grosso modo, a gente teria que pagar 700 mil libras livres para ele, para que com o imposto ele não ficasse muito abaixo do que ele receberia num cenário aí de euros, né? Enfim. Então, questão salarial. Hoje, eu vejo, pelo menos de tudo que eu acompanho, eu vejo que o Arsenal é bem estruturado salarialmente. Temos ali salários ali estourando para 300 mil libras semanais. Eu acho que não tem ninguém. Se eu não estou muito enganado, não tem ninguém que passe desse teto ainda, como já teve, né? O Ozil ganhava 350, eu acho que o Alba chegou a ganhar isso. Então o Arsenal está bem estruturado salarialmente e ainda está em processo de saídas. Eu até comentei no perfil, tem saída do Martinelli, que pode acontecer, uma venda. Gabriel Jesus também, último ano de contrato. Mesmo que não saia, em breve vai liberar. Gabriel Jesus ganha algo em torno de 265 mil libras semanais. E já é um montante bem razoável que a bateria, né? Se a gente pode pensar assim. Então, no meu ver, falando de dinheiro, acho que é bem possível. Não é uma coisa impossível. O Vinícius Júnior também, em valor de mercado, já foi avaliado em 200 milhões de euros aí. E hoje, ele só tem um ano restante de contrato. E isso ajuda muito a bater. Por mais que o jogador seja um nível alto, ajuda a bater, porque se o Real não vende agora, daqui um ano ele pode perder o jogador de graça para qualquer clube. E isso aí seria absurdo um jogador do nível do Vinícius Júnior que ganhou com o Real Madrid sair de graça. Então acho que o Real Madrid é um clube muito inteligente e é um clube também que não costuma se apegar a ídolos, assim, se a gente pode dizer desse jeito. Quando as coisas não dão certo em negociação, cada um segue seu rumo e é isso. Mas ele quer lucrar. O Real quer lucrar. Então, eu acho também que financeiramente hoje, se a gente tava numa disputa para contratar Morgan Rogers ali que saiu por 117 milhões de libras, eu acho que se o Arsenal tem para ir a mais que isso por Vinícius Júnior, que é um cara que, com todo respeito ao Morgan Rogers, com todo respeito aos caras que estão saindo por esses valores, é o único atualmente disponível para venda que vale esses valores, que valeriam umas 130, 140, até 150 milhões de libras hoje, na minha opinião, humilde opinião. Muito dinheiro? Muito, mas é o melhor ponta esquerda do mundo, que aparentemente é a peça que falta para o Arsenal nesse ataque. Você tem o Saka que dispensa apresentações, teve problemas de lesão, mas ele é nível mundial. No Arsenal sempre foi. Se você procurar números, você vai achar e tá sempre no top. Aí, depois a gente fala sobre o 9, se é Havertz, se é Gyökeres, se vem Julian Alvarez, se não vem, enfim. Mas o ponto é, fechando o Vinícius Júnior, você adiciona um nível de qualidade absurdo na ponta esquerda de um cara extremamente experiente, com uma velocidade absurda para correr em espaço livre, também um nível absurdo de drible no X1, assistências, chutes de curta e média distância muito bons. Enfim, é o que eu chamo de ponta esquerda completa, o que ele pode fazer tudo. A gente teria esse jogador. Então acho que vale muito a pena o Arsenal se tiver 1% de chance que lute até o fim por essa contratação. Mas como a notícia fala, como a gente sabe, muito algo inicial também. Poderia ser muito bem também alguém tentando jogar isso na mídia. Mesmo que o Warner seja um cara sério, ele pode pegar um bait desse aí. Não um bait, né? Digamos que é algo para forçar o Real a renovar. Então, o Vinícius Júnior já
tá quase no Arsenal ali e tal. Enfim. Então, acho que em termos do jogador, falando do jogador só, eu acho que é excepcional, não tenho o que falar. De valores, tem que encaixar. Eu acho que tem como. Acho que tem como hoje. Por mais que a gente não veja o Arsenal sempre fazendo essas loucuras, mas eu acho que chega um momento que você precisa fazer uma coisa fora da caixa também para continuar avançando níveis, continuar subindo degraus. Agora, aí eu vi alguns comentários sobre questões disciplinares. Cara, o Vinícius Júnior com o Ancelotti foi tranquilo, com o Zidane tranquilo. Teve alguma coisa com o Xabi Alonso, mas assim, eu vejo indisciplina uma coisa diferente do que as pessoas veem. Eu vejo um jogador indisciplinado, é um cara que chega atrasado, é um cara que tá sempre envolvido em polêmicas que afetam, polêmicas extracampos que afetam o clube diretamente. Tá sempre em festa, tá sempre, enfim. Fora tirando essa resenha da Virgínia aí, que também, tô nem aí. Vida do cara, pessoal do cara, tá namorando, não afetando o campo, é isso. Teve algumas brigas dele com o Xabi Alonso ali, não é briga, né? Cara feia quando saía, reclamando, então as pessoas falam disso. Eu não vou nem entrar no assunto de racismo que o Vinícius Júnior sofreu na Espanha e sofre até hoje. Como isso. Se alguém, meu Deus do céu, que acha que isso é indisciplina, que é culpa do Vinícius Júnior que ele sofra racismo. Isso aí, pra mim, eu não quero nem entrar nesse assunto. É do nível de absurdo que não vale a pena a gente falar. Então, eu não acho o Vinícius Júnior um jogador indisciplinado, muito pelo contrário. É um cara que cuida bastante, extremamente bem do físico dele, a gente pode ver. É um cara bem dedicado. Aí tem questões táticas que se ajusta, que, enfim, quando você tem um jogador, pode ter um jogador desse nível, você tem que pensar também, mais uma vez, fora da caixa. Não precisa. Pequenas coisas, Vinícius Júnior não volta pra marcar, cara. A gente tem um bom treinador, Arteta. Campeão da Premier League, fez o Arsenal ser finalista da Champions, campeão depois de 20 e tantos anos. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Desde os problemas disciplinares do Aubameyang, desde que o Alba saiu, foi destituído de capitão e depois saiu do clube, todos os jogadores que vieram para o Arsenal, até hoje eu não vejo nada de indisciplinado. Nada de comentário, o cara desrespeitou o Arteta, então. Se o Arteta, que está envolvido em tudo, como eu acredito que esteja e deva estar, quer o Vinícius Júnior também, eu acho óbvio, ele vai saber lidar com o jogador. Eu não acho que o Vinícius Júnior seja um jogador difícil de lidar. Tem problemas ali, como eu falei, na Espanha, por tudo que ele passa, estresse, enfim. Eu acho que toda vez que o Arteta contratou um jogador, ele conseguiu usar esse jogador da maneira que ele quis. Seja o cara titular, banco, Trossard fazia caretinha quando saía e eu nunca vi nada. Trossard mandou, xingou o Arteta, tal, o Arteta sabe se virar com isso. Então isso pra mim é problema, achando problema onde que não deveria procurar, né? Então, a gente aqui, só pra resumir razoavelmente, qualidade do jogador, top de elite. O que seria um problema? Essa renovação com o Real Madrid que sai ou não sai. Então, caso não saia, né? Aí sobra pra gente poder começar a desenhar um acordo, ver como é que vai ser essa questão salarial, bônus de assinatura, agentes, valor que o Real Madrid vai querer, se o Arsenal quer pagar, e a gente sabe como é que o Arsenal é difícil de negociar, então você imagina num acordo desse tamanho, como seria esse acordo do Vinícius Júnior. Questões extracampo, pra mim, tá tranquilo também, tem como levar isso aí na maior moleza. Problema maior dessa questão financeira. E então é isso, acho que só pra a gente manter essa sequência de todo sábado ter vídeos. Agora eu espero que continue assim. Todo sábado tem um videozinho. E graças a Deus tá vindo notícias no sábado perfeitamente, como no sábado passado foi uma notícia ruim, entre aspas, e hoje ela se torna uma notícia boa, né? Porque foi o chapéu do Chelsea do Morgan Rogers na gente. Se a gente tivesse contratado o Morgan Rogers, talvez não tivesse a mínima chance disso estar acontecendo do Vinícius Júnior hoje, então hoje ela virou uma notícia boa. E outro sábado agora, bomba aí de possibilidade do Vinícius Júnior chegando ao Arsenal. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou aqui repetir mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal
e ativa o sininho. Sempre ativa o sininho, é importante demais. E comenta também. Muito bom, eu gosto de conversar com vocês, seja no X, seja no. Comenta no Instagram, comenta no YouTube, é tudo Brazilian Gunner sempre, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos torcer para isso dar certo. Tamo junto, até a próxima. Falou!